quase todo mundo, em algum momento na sua vida, ele vai parar e se fazer essa pergunta, né? Essa é uma pergunta que ela é feita no profundo da consciência, né? Não necessariamente os outros sabem se a pessoa está se fazendo isso ou não, ou se em algum momento ela fez. Mas eu acho, em tese, pelo menos eu acho difícil um ser humano passar por essa vida e nunca se fazer essa pergunta, nunca perguntar por que eu existo, ou para que eu existo. São duas perguntas diferentes. O sentido da vida é o para que eu existo. Então, o que eu acho é assim, em tese, pelo menos, todo ser humano, pelo menos uma vez na vida, no fundo da sua consciência, se fez essa pergunta. Mas, e mesmo, às vezes, de maneira inconsciente, a pessoa mesma busca, né, que seja uma sensação de estar cumprindo um determinado sentido. Né? Ela se propõe certos objetivos que ela então vai buscar. Isso nada mais é do que você querer dar, você querer concretizar um certo sentido que você postulou para a sua vida, mesmo que ele não seja definido ou verbalizado de maneira consciente. Embora eu ache que de um jeito ou de outro todo mundo, né, tem algum tipo de reflexão sobre isso, ou pelo menos em algum momento se colocou essa pergunta, eu acho que nem todos insistem nessa pergunta até chegar a uma resposta satisfatória. As pressões da vida, né, e da sobrevivência mesmo, ou seja lá do que for, né, os problemas, né, muitas vezes levam as pessoas a falar, bom, a vida é resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui e o resto fica para depois, né? Então, eu acho que sim, tem uma parcela de pessoas que, embora possam se colocar essa questão em algum momento, elas não insistem nessa questão até obter uma resposta, pelo menos uma resposta consciente, né, e clara para elas mesmas. E existem outras pessoas que não, que vão se colocar essa pergunta e até obter uma resposta que seja clara e consciente para ela. O Islã, ele deixa isso muito claro, né? Isso é uma coisa assim que faz parte, que está embutido na estrutura da religião e tá dito textualmente no Alcorão, né? No Alcorão Deus fala: "Ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun". Isso significa que ele diz o seguinte: eu não criei os homens e os gênios senão para me adorarem. Ou seja, para que ele criou? Ele criou para que eles o adorem. Então, o sentido da vida, assim, textualmente no Islã, nós existimos e nós vivemos para adorar a Deus. Essa é a palavra que está escrita lá. Illa liya'budun. Agora, entra aí a questão de o que seria exatamente essa adoração, né? A palavra árabe adoração é a ibada, vem do verbo da mesma raiz que significa adorar, mas tem vários outros significados. Esse verbo ele significa adorar, no sentido de você adorar uma divindade, quer dizer, prestar-lhe culto. Ele significa servir, no sentido em que um escravo serve a seu senhor, quer dizer, sem questionar, né? Aceitando as ordens dele e cumprindo-as sem questionar, né? E esses são os sentidos básicos da palavra, mas ela tem também sentidos figurados, e o principal sentido figurado dessa palavra nesse versículo foi definido por um dos grandes companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, chamado Abdullah ibn Abbas. Que Deus esteja contente com ele e com o pai dele, que também era companheiro do profeta. Então esse companheiro, Abdullah ibn Abbas, ele era conhecido como Faqihul Ummah, quer dizer, uma das pessoas mais versadas na religião, né? E especialmente conhecido por seu conhecimento do Alcorão, da interpretação do Alcorão. E quando lhe perguntaram o sentido desse versículo, quer dizer, o que significa para me adorar,
Ele falou, para me conhecer. Foi a resposta que ele deu. Ou seja, se a gente pega essa interpretação, os homens e os gênios, aquelas criaturas conscientes, racionais, elas existem para conhecer a Deus. Essa é a finalidade da vida dele. E depois dessa interpretação primeira, vem outras interpretações, né, que buscam ligar os dois sentidos. Quer dizer, o que tem a ver o conhecimento com a adoração? Veja bem, para que você possa adorar algo no sentido de servir-lhe, ou seja, obedecer-lhe, ou obedecê-lo, né? E mesmo cultuá-lo, é preciso antes conhecê-lo. Então, o ser humano, na verdade, então esses dois sentidos, na verdade, se complementam, né? Um deles fala sobre a dimensão cognitiva da vida humana e outro sobre a dimensão volitiva, ou seja, da vontade humana. Ou seja, os dois sentidos aí estão falando sobre as duas faculdades superiores do ser humano, que são a razão e a vontade, né? Então, o ser humano nasceu para conhecer a Deus, ou seja, para saber quem é Deus, né? E para obedecer a Deus, segundo as ordens dadas pelo próprio Deus, né? Veja, colocado dessa maneira, a coisa parece bastante abstrata, né? Quer dizer, esse é o sentido da vida. E aí, o que o homem ganha com isso? Mas essa é a grande questão. Quer dizer, o que o homem ganha com isso? Na verdade, existe uma relação estreita entre essa questão do sentido da vida e a própria felicidade do ser humano. Por quê? Porque a gente pode definir a felicidade, ela tem várias definições, mas a gente pode definir a felicidade de maneira simples, assim, uma definição mais ou menos aceita, como a realização das potencialidades próprias daquele ser. Ou seja, o homem é feliz na medida em que ele realiza da maneira mais plena possível as suas potencialidades humanas, né? E todas as suas potencialidades, né? As suas potencialidades espirituais, suas potencialidades anímicas, suas potencialidades corporais, né? Na medida em que essas potencialidades se atualizam e florescem, o homem é feliz, certo? E existe uma relação muito estreita entre a atualização dessas possibilidades e o adorar a Deus. Por quê? Veja bem, o homem, essencialmente, ele é espírito. E quando nós falamos espírito, aqui não estamos falando de nada que seja dito também, por exemplo, pelo espiritismo. Não é nada disso. Espírito é uma palavra que em árabe se diz ruh, certo? E os cristãos também conhecem uma palavra semelhante vinda do hebraico, e eles conhecem esse espírito, esse conceito de espírito, porque ele também está na Bíblia, quando São Paulo, por exemplo, fala que o homem é corpo, alma e espírito. O que é esse espírito? Esse espírito é a essência do ser humano. É aquela essência que foi criada antes ainda que fosse criado o corpo dele. Né? Segundo a cosmologia islâmica, o que acontece é o seguinte: quando um óvulo é fecundado no útero da mãe, a uma certa altura da gestação, desce um anjo e sopra naquele embrião o espírito. Um espírito pré-existente que já havia sido criado por Alá, ou seja, por Deus, no mundo dos espíritos. Né? Que havia sido criado antes ainda que houvesse terra, antes ainda que houvesse matéria. Né? E essa primeira criação de Alá, que é a essência do ser humano e que é, na verdade, não só a essência do ser humano em geral, mas a essência de cada ser humano, né? Ela é uma criação pura, que procede diretamente da ordem de Alá. Quando a gente fala uma criação pura, o que significa isso? Significa que essa criação espiritual, que é uma criação inteligente, que é uma criação viva, essa criação, ela tem um conhecimento real das coisas.
Isso significa que é pura. Ela não é atrapalhada pelo conhecimento do mundo sensorial. Ela conhece as coisas diretamente. E a primeira de todas as coisas que ela conhece é quem é seu Senhor. Quem foi o seu Criador? De onde procede o seu ser? Então, o espírito do homem, o conhecimento essencial dele é de onde eu vim, por que eu existo. E a resposta para isso é: você é uma criação de Alá. Você é uma luz que procede da luz infinita de Alá. E todos os espíritos de todos os seres humanos sabem disso. Porque lá, quando eles foram criados, esse era o conhecimento que eles tinham, era o conhecimento natural deles. E o Alcorão também fala disso, né, num certo versículo, quando ele diz que Deus reuniu todos os espíritos de todos os filhos de Adão, ainda antes de criar essa terra. Juntou todos eles e perguntou: não sou eu o vosso Senhor? E todos eles responderam sim. Esse é o chamado pacto primordial que todos os seres humanos fizeram com Deus, né? E que, segundo a doutrina islâmica, quando eles vêm para essa terra, eles podem até esquecer isso numa certa medida, mas nunca há um esquecimento total desse pacto primordial e desse reconhecimento primordial do senhorio de Deus, né? Para nós não existe uma doutrina do pecado original ou de uma queda absoluta que elimine radicalmente do homem esse germe do conhecimento do seu Senhor, né? Pelo contrário, todo ser humano conserva, numa medida ou em outra, uma natureza primordial pura que conhece essa realidade, conhece a realidade de quem é o Criador e quem é a criatura. E quando o homem vem para esse mundo, o que acontece é o seguinte, ou seja, quando o espírito é soprado no embrião e ele entra naquele pedaço de matéria e vivifica aquele pedaço de matéria, o que acontece é que depois daquele pedaço de matéria ele vai crescer, ele vai assumir uma forma, né? Vai vir para esse mundo aqui e o conhecimento da realidade sensível vai se impor para ele com uma tamanha força que aquele conhecimento primordial do espírito fica diminuído, ele fica parcialmente velado. É isso que acontece quando o homem nasce aqui, ele fica parcialmente esquecido, nunca totalmente, né? E o trabalho do homem nesse mundo é exatamente o de se lembrar desse conhecimento primordial que ele tinha antes ainda de ser gerado no útero da sua mãe. Se lembrar de que ele é uma criatura de Deus. Se lembrar de quem é o seu Criador. Se lembrar, inclusive, de como é esse Criador. É um ser absoluto, perfeito, completo, total, que leva em si todas as possibilidades de ser, todas as possibilidades de bem, todas as possibilidades de amor, de sabedoria. É aquele que é belo e ama a beleza. Então, na mesma medida em que o homem trabalha para liberar o seu espírito das limitações da matéria e das limitações dos sentidos, ou do conhecimento dos sentidos, né? E de todas as ideias que decorrem disso aí, ideias limitativas, né? Ideias que não correspondem à realidade plena e total, né? Na medida mesmo que ele trabalha para se libertar de tudo isso, o seu espírito, ou o conhecimento do natural e original e primordial e pré-existente, o conhecimento do seu espírito, ele vai se manifestando para ele. Ele vai se evidenciando de novo para ele. E na mesma medida em que ele obtém esse conhecimento, né, ele vai naturalmente adorar a Deus. Por quê?
Porque é isso que o Espírito faz. O Espírito de cada ser humano, a vida dele inteira é adorar o seu Criador, é olhar para o seu Criador e reconhecer, o duplo reconhecimento, quem é Deus e quem sou eu. Deus é o ser total, absoluto, e eu existo, a minha existência vem da existência dele. Eu não existo por mim mesmo, eu sou só uma manifestação desse ser total. Esse reconhecimento, num sentido real, atual, profundo, é o conhecimento do Espírito. E esse reconhecimento, aqui nessa vida, é o sentido da vida humana. Por quê? Porque o homem é essencialmente espírito. Ele é acidentalmente matéria. Né? A sua essência, aquilo que faz com que ele seja quem ele é espírito. Então a gente falou o quê? Que a felicidade é o quê? O florescimento, ou a manifestação, ou a atualização das possibilidades ou potencialidades de um ser. E a potencialidade primordial do homem é esse conhecimento espiritual. Na medida em que esse conhecimento se atualiza para um homem aqui na Terra, ele é feliz e todas as outras suas potencialidades de ser vão florescer também na medida em que isso é possível para elas aqui nesse mundo. Porque nesse mundo terrestre aqui, as outras potencialidades sempre vão ter uma limitação. Né? As potencialidades anímicas e corporais, nesse mundo terrestre aqui, elas sempre vão se desenvolver só até um certo ponto. A única potencialidade humana que pode se desenvolver plenamente nesse mundo aqui é a potencialidade espiritual. Ela não conhece limite algum, porque ela não é limitada pela matéria, ela não é limitada pelas ideias de uma pessoa, ela não é limitada pelo que os outros fazem, ela não é limitada por quanto você tem de dinheiro, ela não tem limitação alguma em si mesma. Ela só vai ter aquelas limitações que o homem mesmo se colocar na medida em que sua vontade não se voltar para isso aí. Então, aqui nessa vida, a potencialidade primordial que o ser humano deve realizar é a sua potencialidade espiritual, e as outras, elas vão se realizar na medida em que isso for possível. Né? Essas outras potencialidades do homem, as anímicas e as corporais, elas vão se realizar plenamente quando? No paraíso. Ali elas vão ter sua realização plena. Ou seja, isso significa uma coisa que a gente já ouviu, o homem foi criado para o paraíso. No paraíso ele vai ter a realização plena de todas as suas potencialidades. Aqui nessa vida, a única realização plena que ele pode ter é das suas potencialidades espirituais. Por isso, esse é, na verdade, o dever primordial do ser humano aqui. E na medida em que ele cumpre esse dever, ele está realizando o sentido da sua vida. Veja bem, se fosse suficiente para a criatura humana, né, esse conhecimento espiritual tal como ele era ali no mundo dos espíritos antes da gente ser concebido aqui nesse mundo, né, a gente nem teria vindo para esse mundo. Deus teria criado a gente lá e lá a gente teria permanecido. Né? E inclusive existem seres que são assim, que Deus criou com uma natureza desse tipo espiritual e que nunca conheceram a matéria. Esses seres se chamam anjos. Certo? Então, essa é uma categoria de seres que existe sim, mas não é a nossa. Não é a categoria à qual a gente pertence. O ser humano pertence a uma categoria que foi criado como uma criatura espiritual e tem que passar por esse mundo material para poder realizar a plenitude das suas possibilidades. E o que é dito é que essa plenitude de possibilidades que se realiza depois da passagem pelo mundo material, ela é maior ainda do que a dos anjos. Porque esse espírito primeiro, que foi criado lá em ligação íntima com Deus e com conhecimento pleno de Deus, ele agora passa a conhecer também todas as outras possibilidades de manifestação de Deus. Ele conhece não só aquele conhecimento primordial, como ele conhece os detalhes das possibilidades de criação de Deus. Então, ele tem um conhecimento
maior que o dos anjos, por assim dizer. Ele tem coisas que os anjos não têm. Então, por exemplo, ele tem tudo aquilo que vem de uma vontade que resistiu, vamos dizer, aos chamados dos sentidos e à dispersão nessa multiplicidade, né, que vem do mundo material, e que se concentrou no chamado de Deus e chegou até ele. O bem aí, no caso, é tudo aquilo que conduz ao conhecimento de Deus, e o mal é aquilo que dispersa o ser humano na multiplicidade do mundo material e faz ele esquecer seu Criador. E o ser humano, ele tem o conhecimento de quem passou por esse caminho todo. Então, num certo sentido, o conhecimento dele é maior que o dos anjos. Isso aí está figurado também no Alcorão, na história da criação de Adão, do segundo capítulo do Alcorão, que Deus fala para os anjos que eu vou fazer sobre a terra um khalifa, um representante meu. Daí os anjos que já conheciam, né, já estavam vendo no que aquilo ia dar, eles falam para Deus, mas o Senhor vai botar lá alguém que vai derramar sangue e espalhar a corrupção, enquanto a gente está aqui cantando os teus louvores perpetuamente? Daí Deus responde o quê? Eu sei o que vocês não sabem. Daí ele chama o homem e ensina para o homem os nomes de todas as coisas. E daí ele fala para o homem, agora diz para os anjos os nomes de todas as coisas. E ele fala para os anjos os nomes de todas as coisas que os anjos não conheciam aqueles nomes. Daí eles falam, tá certo, né? O Senhor tinha razão. Deus fala, eu não falei para vocês que eu sabia o que vocês não sabem? Ou seja, o homem, ele tem esse conhecimento dos nomes de todas as coisas. Né? É uma coisa que, é por isso que se fala do homem universal, al-insan al-kamil, o homem perfeito, ou seja, que tem conhecimento da criação de Deus, do mais alto dela até o mais baixo. Ao passo que os anjos, eles estão, certo? De certa forma, não é uma limitação, mas os anjos é o seguinte, eles estão lá diretamente recebendo o influxo da luz divina e cumprindo as ordens de Deus. O conhecimento do homem vai do alto até o baixo. Né? Então Deus criou o homem naquele estado e fez ele passar por esse estado para dar para ele uma recompensa maior. Uma recompensa daquele que realmente é a imagem de Deus. E a gente fala isso porque isso aí está em Hadith. Né? Allah criou Adão à sua imagem. Né? Daquele que é a imagem de Deus no sentido em que ele contém a totalidade das possibilidades de manifestação na pessoa dele. Desde as mais elevadas até as mais baixas. Quer dizer, ele tem desde das potencialidades espirituais do espírito puro, que é a dos anjos, até potencialidades corporais e até coisas mais baixas ainda, que são que as possibilidades corporais. São os maus instintos. Até isso ele tem. E no homem perfeito, tudo isso é integrado e direcionado para a adoração de Deus. Então o homem, quando ele é o que deve ser, ele não só é feliz, na medida em que sua natureza espiritual se manifesta, ela brilha, a luz dela brilha, como também ele recapitula toda a criação e reconduz ela para Deus. Então esse é o sentido dessa vida humana, vamos dizer, nesse mundo limitado. E é por isso também que Deus falou, não, vou criar sobre a terra um khalifa, um representante meu, um vice-rei. Né? Porque o homem é quem junta o conhecimento de toda essa criação e reconduz e leva ele para lá através da sua adoração. De que não, Deus criou Adão à sua imagem. Então, quanto a isso, não tem questionamento, é um dado da revelação. No entanto, o que a gente tem no Alcorão, né? Leisa kamithlihi shay, não tem nenhuma coisa que seja semelhante a ele, né? Ou senão, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Não tem nada que seja parecido com ele. Né?
isso aí está em todo o Alcorão, quer dizer, essa dissemelhança radical entre Deus e a criação, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é juntar esses dois dados da revelação e ver o que a gente obtém. E o que a gente obtém com isso é o seguinte, veja, não tem absolutamente nada que seja semelhante a Deus, porque nada, primeiro de tudo, nada possui o ser, nenhuma criatura possui o ser por ela mesma. O ser de toda criatura é um ser emprestado, é um ser que Deus lhe deu e que ele a qualquer momento pode tirar. Então, assim, já nesse sentido não existe semelhança e não existe semelhança entre Deus e a criatura de maneira alguma. É impossível que haja uma semelhança, né? Ou seja, semelhança de natureza, né? Isso aí não pode haver, não só entre o homem e Deus, como entre nenhuma criatura e Deus. Além disso, toda criatura ela tem limitações. E o ser de Deus é o quê? É absolutamente ilimitado, ele é infinito, né? Nesse sentido, também a semelhança entre os dois é impossível. Porém, existe uma semelhança que a gente pode dizer que é como assim? Não é a semelhança que existe, por exemplo, entre um pai e um filho. Entre um pai e o filho tem uma semelhança, eles são parecidos, e existe uma comunidade de natureza. Mas é uma semelhança parecida com a que existe entre, por exemplo, entre um retrato e a pessoa que ele retrata, e a pessoa retratada. Existe comunidade de natureza? De maneira alguma. Por quê? Porque a pessoa retratada é um ser vivo. E o retrato é uma figura, uma imagem, né? É algo que representa aquilo sem ter nenhuma comunidade de natureza, exceto o fato de que ele existe também, né? No caso aí, tanto o retratado quanto o retrato, eles têm algo em comum, que é que os dois têm o seu ser derivado de algo maior que é Allah, né? Então essa comparação também só vai até certo ponto. Mas a gente pode dizer que, num certo sentido, o homem é um retrato de Deus, nesse sentido muito específico, que não supõe comunidade de natureza, ou seja, que supõe uma diferença radical entre as duas coisas, né? Por quê? Exatamente porque o homem, assim como Deus, né? Louvado seja, exaltado seja, como ele é total, como ele é o ser total, que ele contém todas as potencialidades de ser, né? O homem também, enquanto criatura, contém todas as potencialidades da criação no seu ser, como a gente acabou de dizer, né? Então, o homem, vamos dizer, ele reúne em si as potencialidades daquilo que Deus criou, do mundo que Deus criou. O homem reúne em si a natureza espiritual, angélica, a natureza racional, que é a própria mente humana, a natureza animal, né, que é a sensitiva, a natureza vegetal, que é a do crescimento, né, do crescimento orgânico, a natureza mineral, né, e ele tem até em si a natureza dos demônios, né, ele tem baixos instintos, baixas potencialidades, né. Então, na sua pessoa, ele reúne um pouco de cada nível da criação de Deus, né? Então, de tal maneira que ele é como se fosse um resumo do cosmos, né? Ou como se dizia antes, um microcosmos. Ele é um cosmo pequenininho, assim como o cosmos inteiro é um grande homem, né? Isso aí é uma imagem daquela plenitude absoluta de ser que há de Deus. Mas veja bem a diferença entre as duas coisas, né? A do homem o homem é o quê? O resumo da criatura. E Deus é a plenitude absoluta. Então o homem, quando se diz que o homem é a imagem de Deus, é nesse sentido que se diz. Não supõe aí uma comunidade de natureza, como, né, o que o homem é um deusinho, ou nada disso. Então é por isso que os muçulmanos sempre insistem muito nessa questão de que não há filiação divina. Não pode dizer que o homem é um filho de Deus. Porque quando se fala filho, você falou comunidade de natureza. O filho de um homem é sempre um homem. O filho de uma vaca é outra vaca. O filho de peixe, peixinho é, como diz o ditado. Certo? Então, assim, filho de Deus seria um deusinho, mas isso não existe. Só existe um Deus, né? E quando se fala que o homem é a imagem de Deus,
é nesse sentido, de que, vamos dizer, a totalidade, o fato de ele resumir em si a totalidade da criação é uma imagem bastante longínqua dessa plenitude de ser de Deus. Veja, existe uma diferença muito grande entre mitologia, entre mitologia e simbolismo. Tá? A palavra mitologia, ela é usada no sentido, muitas vezes, pejorativo. Quer dizer, são imagens ali, ou histórias, atribuídas arbitrariamente, né, ou criadas arbitrariamente para significar certas coisas. Né? Aqui, ou seja, e o que a religião fala, e essas maneiras de falar, por exemplo, quando fala da criação de Adão e tudo, e de tudo isso que a gente está falando, né, essa imagem do espírito que foi criado antes ainda que houvesse terra, que houvesse corpo, que houvesse esse cosmos inteiro aqui e tal. Veja, isso não tem nada a ver com mitologia. Isso aí é o seguinte, são realidades suprassensíveis, né? Realidades que não têm nada em comum com o que nós vemos aqui na Terra, mas que nós precisamos encontrar um jeito de falar sobre elas. Porque são realidades que o homem pode conhecer, que ele pode não só conhecer realmente, como ele pode viver. Quer dizer, existem pessoas vivas hoje que vivem nesse estado de plenitude do espírito, plenitude da manifestação do seu conhecimento espiritual. Né? Existem, já existiram e sempre existiram. E, aliás, sempre existirão. Né? Então, só que é o seguinte, como é que você vai comunicar isso? Para comunicar isso, necessariamente você tem que usar imagens do mundo sensível, porque é só disso que a gente consegue falar. As nossas palavras, elas se referem em primeiro lugar ao mundo sensível. Elas são tiradas, elas são imagens simbólicas ou, né, até aí pode-se dizer convencionais. As palavras são imagens convencionais dos objetos que temos à nossa volta. Só que como o homem tem a natureza espiritual, né, nesses objetos mesmo ele vê realidades superiores a eles. Então a linguagem, né, ela se refere necessariamente a coisas desse mundo. Então a gente vai falar, não, Deus é luz, o Espírito é uma luz da luz divina. Né? A gente vai falar que Deus criou Adão do barro, que ele soprou o Espírito nele, né? Que os anjos perguntaram, que teve um diálogo. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Né? Esse é o jeito que nós temos para falar sobre realidades mesmo, suprassensíveis. E nós falamos sobre elas usando imagens, né, do mundo sensível. E tem um detalhe muito importante que é o seguinte, nós não inventamos essas imagens. Quem falou essas imagens foi Deus mesmo. Essa é a questão da religião. A gente usa para falar sobre essas coisas não imagens tiradas da nossa cabeça ou da nossa especulação, mas a gente usa as imagens que o próprio Deus revelou para nós, né, como símbolos que têm neles mesmos um poder de vivificar o espírito. Porque essa é a questão da revelação divina. Quando Deus revela uma imagem, quando ele revela um símbolo, vamos dizer, uma explicação de alguma coisa, né, quando ele fala a história de como Adão foi criado, de como os anjos foram criados, etc. e tal. Quando ele fala isso, o uso dessa imagem pelo homem, quer na sua cogitação interior, quer nas suas palavras, quer quando ele explica, né, para si mesmo aquelas coisas, quer quando ele fala disso para os outros, o uso dessa imagem pelo homem, né, com a reta intenção dele, tem o poder de vivificar ou ajudar a vivificar nele o conhecimento real dessas coisas. Por quê? Porque quando Deus revela, não é uma palavra vazia, é uma palavra que vem com a sua luz, que vem com a sua graça. Então isso aqui está muito longe de ser uma mitologia no sentido, vamos dizer assim, de historinhas estéreis, que não tem poder transformador algum. Não, isso aqui são imagens que nós usamos para falar sobre coisas que não têm imagem na realidade, né? E que são imagens que o próprio Deus nos ensinou porque elas carregam, e que nessa mesma medida tem em si um poder de transformação, de purificação, de transmissão de conhecimento. Essa aí é a função da editora Bismillah.
né? Todos os nossos livros, tanto aqueles que já foram lançados, né, quanto aqueles que a gente ainda vai lançar, se Deus quiser, né? Todos eles têm como tema básico, né, esse conhecimento do mundo revelado por Deus na tradição islâmica, né, na revelação islâmica, quer dizer, no Alcorão, nas palavras do profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos atos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e em como esse conjunto da revelação foi entendido e vivido pelos sábios e santos da religião islâmica até os dias de hoje, né? Quer dizer, a gente tem como finalidade comunicar para o público de fala portuguesa exatamente isso, né? Esse conjunto, vamos dizer, de conhecimentos, né, que vem da revelação islâmica, de maneira que todos os nossos livros, de um jeito ou de outro, tratam disso. Os livros tratam do seguinte, de conhecimentos básicos para o homem, né? De onde você veio, para onde você vai, para que você existe, como você deve viver. Nossos livros não vão tratar de outros assuntos, vai ser sempre sobre isso aí, né? O que você deve crer, como você deve agir, né? Quais são as técnicas, métodos para a purificação da sua alma, né? Qual é a doutrina real da verdade sobre Deus, sobre a criação, sobre o mundo, sobre o ser humano, né? Por quê? Porque essa é a matéria da revelação islâmica, né? Tanto no seu princípio, quer dizer, no Alcorão e na Sunna, né? Nas palavras e atos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, como também no seu desenvolvimento, quer dizer, em como esse corpo original da revelação foi entendido e vivido pelos santos e pelos sábios no decorrer das eras até hoje. Todos os nossos livros, então, eles se inserem dentro dessa linha. Então, tá bom, espero que tenha sido de proveito e que os livros da editora Bismillah possam, de fato, colaborar para criar, tanto no público muçulmano quanto no não muçulmano, né, de fala portuguesa, conhecimento maior e uma apreciação maior por essas joias e tesouros da revelação islâmica.